Muito bem, muito bem. Seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje, que vamos falar sobre como declarar o imposto de renda da pessoa física, daquelas pessoas que são MEI, que têm um MEI, que têm um CNPJ como um microempreendedor individual. Então, essa aula aqui eu vou ensinar na prática desde como você apurar o seu lucro tributável e o lucro não tributável para você declarar no seu imposto de renda da pessoa física, e alguns detalhes aqui, alguns pontos importantes para de fato você ficar atento e acabar não caindo na malha fina, seja para você que é MEI ou então você que é um profissional que está se capacitando para entregar declarações desse tipo. Ou até mesmo aqueles que já têm experiência, que é importante também sempre revisitar e de fato tem alguns pontos claros aqui, alguns pontos são polêmicos, a gente tem vários vídeos no YouTube, vários vídeos e artigos no Google e outros locais, que às vezes causam uma certa confusão. Inclusive eu lembro que no ano passado, um grande site de notícias publicou uma informação incorreta. Era uma coisa, aquela questão do reajuste do faturamento do MEI, que falou que ia aumentar o 81 mil por ano, né? Ele era um projeto de lei e um grande site estava falando que já estava valendo. E aí alguns clientes me mandaram mensagem, né? E algumas pessoas que me acompanham pelo Instagram, pelas redes sociais, falaram assim, Renato, mas já mudou e tal, não sei o que, ela tá valendo. E eu falei, não tá valendo. Não fature, senão você vai estourar e vai ser desenquadrado no MEI. Então, e aí eu até mandei um direct, né, para essa grande site de notícias, e os caras ficaram meio resistentes. E aí eu mostrei para ele que, cara, é um projeto de lei, revisita aí. O cara, não, beleza, a gente vai revisitar aqui. E acabou tirando do ar essa matéria. Mas o ponto é que tem que tomar um certo cuidado com algumas informações, porque às vezes o pessoal menospreza muito o MEI e acaba entregando de qualquer maneira, mas a Receita Federal está fechando o cerco, então um cuidado muito grande deve ser tomado para declarar esse tipo de declaração. Então vamos direto aqui para a prática, como é a nossa aula. Eu vou compartilhar aqui, primeiro, uma planilha que é um resumo da apuração do lucro do MEI. Primeiro nós vamos apurar o lucro, depois a gente vai trazer isso numa visão do informe de rendimento e depois o preenchimento da declaração. Então é esse passo a passo aqui. Então primeiro, claro, tem que olhar para o MEI. Então o MEI, quanto que ele teve de faturamento durante o ano todo? O ideal é você entregar a declaração anual antes da declaração anual do MEI, antes da declaração anual do imposto de renda da pessoa física. Embora o prazo seja diferente. A declaração de imposto de renda da pessoa física, a declaração anual, ela começa em março e costuma terminar em abril. Às vezes tem uma postergação, mas em regra, entre março e abril você deve declarar. A declaração anual do MEI, você tem até o mês de maio para entregar. Então, alguns deixam a declaração anual para depois, porém, você precisa dessa informação para você declarar o imposto de renda da pessoa física. Então, eu recomendo que primeiro você antecipe a declaração anual, porque essa é a informação oficial que vai para a Receita Federal e que depois vai confrontar com a sua declaração de imposto de renda da pessoa física. Então, um certo cuidado. Então, de novo, Renato, como que eu faço declaração anual? Você vai lá no meu Instagram, lá tem um destaque lá de MEI. E lá vai ter uma live que eu ensino na página como é que faz isso. A declaração anual do MEI é muito tranquila. Você entra lá no site da Receita Federal, você pode botar no Google declaração anual do MEI, vê um site que está escrito Receita Federal, senão pode ter um outro nome lá de MEI, ponto fácil, não sei o que lá. Não é isso aí, você vai pagar uma guia depois, porque é uma empresa que faz. É sem custo nenhum. Você entra no site da Receita Federal, bota CNPJ, bota o faturamento, prestação de serviço ou de comércio, ou os dois se você tiver. Fala se tem funcionário ou não, informa lá e pronto, é só isso. A declaração é muito tranquila. E lá você informa o valor total do ano. Porém, aqui é bom você ter esse controle mensal, embora você também vai declarar anualmente o valor fechado na declaração de imposto de renda da pessoa física. Mas para fim de controle, vale muito a pena você ter esse controle mensal, tá? Então aqui você tem o faturamento, e eu não estou aparecendo. Agora que eu vi que eu não estou aparecendo, eu estou falando com vocês olhando. Eu estou olhando como se estivesse, caramba, né? Fazendo cara de olho de sedutor e tal. E na verdade, eu não estou aparecendo aqui, é mole? Deixa eu ver aqui que a minha planilha está na frente da câmera. Agora eu apareci aqui, ó. Agora eu estou aparecendo. Agora
Eu tô falando aqui, vocês estão aí, né? Tipo, cara, o que que esse cara tá fazendo, né? Peraí. E aí, peraí, que agora deu BO. Agora deu BO de vez, peraí. Vamos lá, quem sabe faz ao vivo. Eu acabei excluindo a planilha. Cadê a planilha? A planilha tá aqui. Vamos botar aqui pra frente. Peraí. Voltou a planilha. Cara, tá dando um BO aqui, meu irmão. Vamos lá, galera. Agora foi. Agora foi. Pronto, olha ela aí. Caramba, que doideira que deu aqui, mas agora deu certo, hein? Apareceu. Então é o seguinte, aqui você tem um faturamento mensal. Veja que o faturamento dele ficou esse termo de R$ 5.000, então ele teve R$ 60.000 no ano. Ele ficou dentro do limite. O limite é 81 mil no ano, tá? Depois tem as despesas. As despesas que ele teve, de fato, atrelado com o MEI. E aí, qual teve o lucro dele? De faturamento menos despesas, lucro de 3.500. Aqui pode entrar a despesa do DAS, que é aqueles 600 quebrados, qualquer outra despesa que tem aqui. Eu estou pegando como se fosse um comércio. Tá? A empresa que compra, o MEI que compra e vende, revende e tudo mais, né? Estou pegando aqui um comércio, tá bom? E aí aplicou o lucro aqui. Lembrando que tem que tomar um certo cuidado, porque há orientações, inclusive do Sebrae, né, vários artigos falando, e de fato há uma confusão patrimonial entre uma pessoa física e o próprio MEI, que eles se confundem, né? Então, como se fosse a mesma pessoa. Inclusive, o MEI não é obrigado a ter, por exemplo, conta bancária de pessoa jurídica. Não é obrigado. Mas é muito recomendável que eu faça, tá? Exatamente para segregar isso e facilitar na possível fiscalização conseguir demonstrar isso para a Receita Federal. Então, esse é um ponto importante. Então, qual é o ponto aqui? Às vezes as pessoas começam a ficar pagando muitas coisas no CPF dela. Então, ela pega uma conta bancária de pessoa física, fica pondo um montão de coisa para CPF e quer embutir aqui como despesa do MEI. Tem que tomar um certo cuidado com relação a isso, porque a Receita Federal pode não considerar isso daqui, tá? Então, de novo, recebimentos, o ideal é que tenha uma conta de pessoa jurídica, né, para demonstrar isso na fiscalização, e a despesa também sai por lá. E aqui tem um lucro de 3.500, um lucro de R$ 42.000 no ano. E aí, como é que faz a apuração do lucro? Se você tiver contabilidade, né, completa, você poderia distribuir esse valor aqui totalmente como dividendos para o sócio, né, que seria lá o microempreendedor. E por enquanto, pelo menos até a gravação desse vídeo, com isenção 100% do imposto de renda da pessoa física. Por quê? Porque atualmente dividendos é isento do imposto de renda. Tá? Isso está na tramitação no Congresso para isso mudar e vamos ver como vai acontecer, mas por enquanto é isento o dividendos. Porém, para conseguir 100% de isenção do imposto de renda do dividendos aqui do meio, você tem que ter uma contabilidade. Tem que ter um contador assinando. Como? Pelo menos a gente entende, né? Via ECD. Por quê? Porque até você publicar como é que se diz, gente? Homologar e reconhecer lá na junta comercial, isso já valeria já como contador assinando e reconhecendo na junta comercial, registrando na junta comercial. Porém, das juntas que eu conheço, que já tive acesso, já conversei com contadores de outros estados, a junta não costuma aceitar, por exemplo, a contabilidade ou balanço de demonstrações de um MEI. Não costuma aceitar. Logo, como ela costuma aceitar, então a outra saída é entregar via ECD. Então, é claro, se você é contador, você conhece alguém, ele vai te cobrar como se fosse uma contabilidade mensal ali. Talvez um valor menor, porque a movimentação é pequena, né? Mas é uma contabilidade mensal como se fosse uma empresa. E, de fato, o MEI é uma empresa, ele tem um CNPJ, tá? Então, contabilidade mensal, às vezes o pessoal fala assim, então eu quero fazer contabilidade mensal aí, Renato, quanto que é? Eu falo com o cara se assusta. Não, pô, peraí, contabilidade, meu amigo. Entendeu? Então, assim, para fazer isso, fica um pouquinho mais claro. Aí, é claro, às vezes, tem que ver se compensa o imposto que você pagaria da pessoa física versus o que você vai pagar para o contador para fazer lá a escrituração bonitinho, assinar e distribuir como 100% isento. Aí vê, e aqui entre nós, sei que às vezes alguns contadores vão me xingar aqui, né, por falar isso, mas assim, pensando como empreendedor, né, ele vai pensar ali,
quanto que está o contador versus o quanto que eu vou pagar de imposto. Se o contador estiver muito alto, não vou precisar pagar a quantidade completa para o cara, porque, né, eu faço esse cálculo aqui e pago menos imposto, fico trocando boleto. Embora seja contador, né, eu recomendo, claro, que você faça com um profissional de contabilidade. Porém, assim, vamos ser sinceros, né, galera? Porra, então, se você não gostou também, dá o dislike, sei lá, faz alguma coisa aí, discorda, mas enfim. Eu penso na cabeça sempre do contribuinte. Eu sou um cara pró-contribuinte toda a vida, né? Minha camisa deveria estar escrito contribuinte. Meu sobrenome era Renato Corrêa Contribuinte, porque eu fico defendendo o contribuinte aqui, pensando também eu como empreendedor. Eu quero pagar menos possível para tudo, mas, claro, tem que reconhecer também, né, valorizar aí a profissão. Eu sou contador, tenho CRC e tudo mais, valoriza a contabilidade. Porém, às vezes, o cara não tem caixa para isso, para pagar a quantidade mensal. Beleza, ou ele faz com o contador ali habilitado, ou faz a contabilidade digital e consegue 100% isento. Mas se não der, meu irmão, beleza, vida que segue. Porque eu sempre falo com o MEI é transitório. Você entra no MEI para crescer. Então eu espero que você cresça e depois você me contrata na contabilidade lá, pelo menos na parte de Simples Nacional, entendeu? Mas enfim, tem gente que discorda, tem gente que só faz MEI, né? Então eu não quero entrar nessa briga aí, não. O importante é declarar imposto de renda corretamente. Beleza? Bom, deixa eu ver se está tudo ok aqui com a transmissão. Tá tudo tranquilo. Beleza. Então, qualquer coisa, se não feedback aí se tá bom ou se não tá. Tá bom, galera? Tá bom. Se eu não tiver contabilidade, se eu tiver contabilidade, eu já vi que 100% eu consigo isento. Porém, se não tiver contabilidade, porque eu não tenho controle, porque eu não consegui contratar um contador, né, ou não tive grana para isso, você tem um cálculo da presunção, tá? Que é um percentual, ele é considerado como tributável, outro percentual é considerado como isento. Como é que eu faço isso, né? Nós temos, aqui na legislação, né, nós temos 3 tipos aqui que eu vejo aqui como que dá para considerar nessa parte aqui de distribuição, tá? Basicamente, o comércio, o serviço ou o transporte, que é muito comum isso no meio. Então, essas atividades aqui, elas têm um percentual de presunção, que muitos conhecem o pessoal de presunção do lucro presumido. Porque no regime de tributação do lucro presumido, né, que aqui no Brasil tem 3 regimes: Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Do lucro presumido, quando você vai apurar o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, você calcula um percentual de presunção para você presumir o lucro de uma atividade. Então, a Receita Federal tem uma tabela por atividade que ela fala o seguinte: olha, o comércio, ela entende que no padrão de um comércio, ela costuma ter uma margem de lucro de 8%. Então, a presunção da Receita Federal. Quando ele fala sobre o serviço, ele sabe que o serviço, quem faz serviço, tem um custo menor do que, por exemplo, em comparação ao comércio. Então, ele entende que, a nível, né, geral, o comércio costuma ter uma margem de lucro de 32%. Então, é o valor que ele estipulou lá, é uma presunção. Então, ele pega o faturamento, aplica a presunção, sobre esse lucro, ele aplica a tributação do IRCS. É claro que essa às vezes vai mudar, né? Mas, enfim, a regra da presunção é essa daí. Então, tem várias atividades lá, com essa aqui são as principais que costuma ter no MEI, que é o MEI que tem um comércio, o MEI que é serviço e o MEI de transporte, como a motorista de aplicativo, Uber 99, etc. e tal. Tá? Então, tem que tomar um certo cuidado com relação a isso daqui. Então, por exemplo, esse nosso exemplo aqui, ele é um comércio. Como que você vai fazer esse cálculo de presunção aqui? E daqui a pouco eu vou mostrar a legislação, tá? E aí, sempre lembra que eu falei lá nos inícios das aulas, para quem acompanhou e para quem é meu aluno sabe disso? Primeiro eu ensino a prática, para você entender que é muito mais fácil, depois eu vou para a teoria para te dar base. E aí faz sentido ler a teoria, porque se eu ler a teoria antes, você, meu irmão, vai ser o uísque sachê, você vai se embolar todo, falar, cara, o que é isso aqui? Não entendi nada. Eu vou explicar durante meia hora, você não vai entender o negócio, porque a legislação crua, né? A letra crua ali, ela é meio complexa. Alguns chamam de lei seca. Ela é complexa de entender para quem não tem o dia a dia, a familiaridade lá da legislação. Então, primeiro é a prática, depois eu vou para a base legal, tá? O que você vai fazer aqui, então? Aqui já tem um cálculozinho aqui na planilha, que é, você pega esse lucro aqui que teve do negócio e vai distribuir para o sócio. Aqui, quando é comércio, 8% do faturamento aqui, ó, o que você vai fazer? 8% ele é isento. E a diferença, ele é tributável. Então, aqui 42 mil, tá vendo? Ele fica como o valor total do lucro.
mas eu consigo pegar na presunção sobre o faturamento de 32%, de 8%, né, para comércio. Se fosse transporte, colocaria aqui 16%. Se fosse serviço, colocaria aqui 32%, né, para eu ter o meu limite de isenção para distribuir. Então, 4.800 é o limite de lucro a distribuir, que você pode, né, distribuir para o sócio, isento do imposto de renda, porque aí você não tem contabilidade. Já que você não tem contabilidade completa, para ele confirmar que essa despesa de fato é verdadeira, que é do MEI, então ele faz uma presunção para você. Ele pega o seu faturamento, ele presume que você tem um lucro de 8% sobre isso. Deu para entender por que esse cálculo? Então ele fala, beleza, 60 mil faturamento, você é comércio, eu presumo que você tem uma margem de lucro de 8%. Então somente 8% do seu faturamento é que eu permito você colocar como isento no imposto de renda. A diferença é que você distribuir, ele é tributável. Tá bom? Então veja que aqui vai só ter isento 4.800 e a diferença aqui para o 42 é tributável. Agora ficou claro, né? Ficou fácil. Deixa eu mostrar aqui a legislação para você. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui a legislação para te mostrar e te explicar esse negócio para ver se fica mais claro e te dar um pouco de base. Tá? Espera aí. Deixa eu pegar aqui nossa lei complementar 123, que é a lei complementar do Simples Nacional. Né? E lá dentro, né, tem a parte aqui do MEI, porque o MEI ele também está, como é uma microempresa, né, a gente chama de microempreendedor individual, ele também é um ME, ele também está dentro do Simples Nacional, tá bom? Embora a tributação é um pouco diferente do que o Simples Nacional, digamos assim, puro. Então, no artigo 14 aqui, da Lei Complementar 123, o que ela vai falar? Consideram-se isentos do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste do beneficiário. Está falando assim, ó, o que pode ser isento do imposto de renda na fonte e na declaração do beneficiário, declaração de ajuste e a declaração anual. Os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, salvo os que corresponderem a prolabore, aluguéis ou serviços prestados. Tá? Então, o que for a título de distribuição de lucro, né, para o sócio, aí você pode ter uma certa isenção aqui, exceto que a prolabore, aluguéis e serviços prestados do sócio, porque aí é tributado e tem isenção. Tem que oferecer a tributação mesmo no caso do prolabore. Porque, assim, é a contraprestação, né, o trabalho que ele faz. Aí, o parágrafo primeiro fala o seguinte: a isenção de que trata o caput, que é esse artigo 14 aqui, fica limitado ao valor resultante da aplicação dos percentuais que trata o artigo 15 da lei tal, lei 9.249. Então veja que ele bota aqui um percentual de limite. Ó, a isenção, no caso aqui, fica limitado ao valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o artigo 15. O artigo 15 vai falar sobre a base de cálculo em cada mês, será determinado mediante um percentual de 8% sobre a receita bruta, mas aqui no caso geral de comércio. E aqui embaixo, ó, ele vai falar sobre os outros percentuais que eu já mostrei para vocês resumidamente. Porque essa base aqui é a lei do lucro presumido. Tá bom? Então aqui eu já te adiantei porque de fato para você entender isso aqui puro, mas isso já começando só por aqui. Até eu te explicar esse negócio, você já, putz, desistir. Deixa para lá, deixa eu ficar sem saber mesmo. Tá? Então aqui ele fala, fica limitado ao restante aos percentuais do artigo 15 sobre a receita bruta mensal. O pessoal, às vezes, aplica esse percentual sobre o lucro direto. É sobre a receita bruta que ele chama aqui. No caso de antecipação ou da receita bruta total anual, tratando-se de declaração de ajuste. No caso nosso aqui, né? Subtraído do valor devido na forma de Simples Nacional do período. Tá? E aqui isso aqui também é equiparado ao Simples Nacional, que você tem que deduzir para distribuir o IR do DAS. Como o MEI não tem IR, você não precisa deduzir nada. Tá? E o parágrafo 2º, o disposto no parágrafo 1º desse artigo, não se aplica na hipótese da pessoa jurídica manter a escrituração contábil e evidenciar o lucro superior àquele limite. É o que eu falei anteriormente. Se tiver contabilidade, não tem limite de isenção, tudo é isento. Se não tiver contabilidade, aí você faz essa aplicação aqui de limite. Então veja que ele fala meio ao contrário, é meio complexo de entender para quem não está acostumado. Então eu já resumi um pouco para você, então pode ficar tranquilo quanto a isso. Tá bom? Tranquilo até aqui?
Se não tiver, você vai me mandar um direct ou lá na caixinha de perguntas no meu Instagram, @Renato Correia Contador. Eu coloco uma caixinha de perguntas lá, sempre, né, para você mandar suas perguntinhas aí. Tá? Então, voltando aqui na planilha, foi o que a gente fez aqui. Aplicou o percentual sobre o faturamento, ou receita bruta mensal que eles chamam, e a diferença, né, do meu lucro vai ser tributável, tá bom? Então, basicamente, isso aqui tem a base legal. Lei Complementar 123, artigo 14. Depois, se quiser ler, estudar um pouquinho melhor. Tranquilo até aqui? De boa, né? Muito tranquilo. Então, vamos aqui por informe de rendimento. Tem uma grande discussão, e aqui eu não vou entrar no mérito, né, se o MEI deveria entregar a DIRF ou não. Existe uma certa dispensa do MEI entregar a DIRF, tá? Existe só uma questão lá que ele fala que quando tem uma retenção de aquisição de cartão de crédito, você deveria entregar a DIRF do MEI. Fora isso, não seria obrigatório. Então, a maioria do MEI não é obrigatório entregar a DIRF. Mas, às vezes, você pode entregar até mesmo para evidenciar aquilo que você está distribuindo, né, de lucro, e até mesmo a partir do INSS lá que você recolhe via DAS do MEI. Então, às vezes, vale a pena você entregar a DIRF até para ter um documento comprobatório, né, mais legal assim, se porventura alguém pedir, seja a Receita Federal, seja às vezes alguém que você queira pegar algum empréstimo, né, algum financiamento, te ajuda aí se você tiver isso daqui, tá bom? Então, deixa eu chegar minha carinha para cá, para te ajudar aqui a entender alguns pontos. Então, isso aqui é um informe de rendimento. Tá? Para quem é CLT, vai estar um pouco acostumado com esse informe, né? Mas quem é empresário, às vezes, nem sempre olha. Mas isso aqui também, para empresário, você emite com uma parte de prolabora, outra parte distribuindo o lucro como isento. Aqui no meio, o que vai acontecer? Total dos rendimentos tributáveis, né? Tá vendo aqui dá a dica, tá? Aqui número 3 dá a dica. Aqui, ó, rendimentos tributáveis, aqui no 4 é isentos. Então, o tributável vê o valor do 37.200, lembra? Aqui embaixo tem o INSS. E aqui depois, rendimentos isentos não tributáveis. Aí tem um campinho aqui, ó, deixa eu ver se vocês estão conseguindo visualizar. Deixa eu descer um pouquinho mais aqui. Tem um campinho aqui embaixo de lucros e dividendos. Tá vendo? Lucro, não, aqui embaixo. Isso aqui é de empresas normais, tá? Quando você fala de MEI, tem que ser aqui, ó. É a galera do Simples Nacional ou MEI. Ó, é o número 5, ó. Aí ele botou aqui o valor que seria isento. A diferença é tributável. Então, você vai pegar esse informe de rendimento aqui, ou, de novo, não é obrigatório para todo mundo, né, para quem quiser fazer, ou você faz direto na declaração, tá? Aqui estou fazendo bonitinho para você aprender. Ou, se você receber um documento desse, você saber como preencher, tá? Mas não é obrigatório para todo mundo, então fique em paz aí se você não quiser fazer, ou se você não tiver, enfim, fica tranquilo quanto a isso. Então, deixa eu chegar minha carinha para cá, para a gente ir para a declaração de imposto de renda da pessoa física totalmente na prática. Então, aqui na declaração de imposto de renda da pessoa física, você vai colocar os dados cadastrais aqui em cima, né? Para quem, não sei como, caraca, que declaração é essa, como é que baixa, etc e tal, volta lá em algumas aulas anteriores que eu ensino como é que faz isso do básico, né? E aí eu falo ali a estrutura da declaração. Aqui, para quem já sabe, quem não sabe, volta na aula lá, a primeira dessa série que nós fizemos, que eu falo de o que declarar no imposto de renda. Aí eu falo como é que é a estrutura do imposto de renda, tá? Então aqui eu vou direto ao ponto, porque a gente tem pouco tempo. Então aqui tem o nome do contribuinte, vou botar aqui empresário de sucesso, que é o cara lá do MEI, né? Vai colocar aqui data de nascimento, dados cadastrais bonitinho. E aqui, de novo, aqui é pessoa física, tá? Se você às vezes tem um MEI em um local e você mora em outro, você vai botar aqui o endereço do MEI, aqui o endereço da pessoa física. Essa aqui é a declaração de pessoa física, tá? Do sócio, do empreendedor, microempreendedor individual. Aqui embaixo da natureza da ocupação, você vai colocar o número 14, que é microempreendedor individual. Você vai colocar aqui a ocupação dele, tá? Depois você vai vir aqui em rendimento de pessoa física, eu vou botar recebido de pessoa física, perdão, rendimento tributado recebido de pessoa jurídica, que é o CNPJ, e você vai colocar aqui o botão de novo. Deixa eu puxar aqui minha carinha para cá. Botão de novo, e você vai colocar aqui os dados do informe de rendimento ou do seu mês, se você não tiver informe. Você vai botar aqui, ó, o CNPJ do cara, vai trazer aquele valor que nós calculamos de rendimento tributável, 37.200, a previdência que você pagou ali por ventura no DAS, e pronto, não tem IR descontado, e ok. Tá? Depois você vai, né,
em rendimentos isentos e não tributáveis, que é essa fichinha aqui, tá? E aí você vai colocar aqui em novo, e aí você vai procurar aqui, né? Você pode até digitar aqui, ó, microempreendedor, tá vendo? Que é o número 13. Você vai colocar aqui quem é o beneficiário, seria o titular, tá vendo? Puxou o cara aqui, a fonte pagadora que é o CNPJ, e você vai colocar aqui qual o valor isento que nós calculamos, que foi 4.800. Ok? E é só isso. É isso que faz com o MEI. Tranquilo? Faça como a água. Falei muito rápido. Como é que tá aí? Né? Direto ao ponto, prático, sem enrolação. Então aqui você pode depois, né, se não sei quanto tempo vai ficar essa aula aqui, você até rever, né? Se eu falei muito rápido, mas porque de novo a gente tem um tempo muito corrido, essa aula aqui é realmente só para ajudar, porque eu estou fazendo, né, para ajudar aí a galera. Mas assim, e eu sei que não tem como fazer uma aula muito grande porque você dispersa, né, tudo mais. Mas é basicamente isso aqui que você vai declarar no MEI, tá? E depois você vai informar naturalmente lá qualquer outra coisa daquela pessoa física, se ela tem bens e direitos, se ela tem outros rendimentos, né? Se ela tem pagamentos efetuados, despesas dedutíveis, seja o que for, você vai informar aqui. Mas a parte do MEI especificamente é só isso aqui. Identificação do contribuinte, natureza, rendimento tributário recebido de pessoa jurídica, aqui é o tributável. Aí você coloca aqui, e o isento não tributável você coloca aqui. Renato, fiz contabilidade, 100% isento, só preenche rendimentos isentos não tributáveis. Não preenche aqui em cima, tá? Só aqui embaixo. Tranquilo? Legal? Gostaram? Deixa aí sua curtida, seu comentário, me fale aí, dá um feedback aqui, né, no nosso vídeo, ou você pode mandar lá no Instagram, fala, cara, pô, obrigado, meu irmão, porque só nisso daqui você pode ganhar dinheiro com esse negócio, né? Para quem não é MEI, que está assistindo, que às vezes é contador, estudante de contabilidade, advogado, né, administrador, enfim, qualquer outra pessoa que tenha interesse e aprendeu aqui, você vai aplicar esse negócio na prática. E aí uma pessoa que é MEI fala, cara, eu faço declaração de imposto de renda para você, faço declaração anual, você comprar o valor da declaração anual do MEI, depois o valor da declaração anual do imposto de renda da pessoa física, são coisas diferentes, duas declarações diferentes, dois faturamentos. Aí você coloca o seu valor, aqui não posso dar preço, né? Mas para quem tem o meu curso de imposto de renda da pessoa física, lá eu falo o preço, lá eu falo o valor. Como precificar, lá eu falo. Como precificar, que é o curso Caixa Preta do Imposto de Renda da Pessoa Física. Lá eu falo, é assim que precifica. Falo como eu precifico, como que eu vendo e tal, e aí lá, meu irmão, aí é na prática. Publicamente aqui, abertamente, eu não posso falar, né? Porque não tem tabelamento de mercado, mas é isso daí. Gostou? Não gostou? Já dizia o Didico, morde as costas, porque aqui nem cavalo aguenta. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Valeu.